E aí, pessoal, tudo bem com vocês? Espero que sim. Tem uma novidade boa para falar para vocês hoje. A vacina contra o coronavírus vem aí. Isso é um bom motivo para a gente falar sobre geografia, sobre atualidade e colocar a boca no mundo. Eu sou Antônio Almeida, sou pernambucano, professor de geografia e colecionador de cartões postais. E hoje a gente vai conversar um pouco sobre essa nova vacina contra o coronavírus que está vindo aí, está entrando na sua terceira fase dos testes. Será que a cura vem? O desenvolvimento dessas vacinas está diretamente associado à globalização, à nossa atual fase do capitalismo, o capitalismo informacional globalizado. E eu vou falar um pouquinho sobre isso com vocês. A revista médica The Lancet publicou nesta segunda-feira que 2 projetos, um britânico e um chinês, de vacina contra a Covid-19 são seguros para pacientes e produziram resposta imunológica. Os primeiros resultados da vacina contra o coronavírus, desenvolvida pela Universidade de Oxford, na Inglaterra, mostraram sucesso. Doses da vacina chinesa Coronavac chegaram nesta madrugada a São Paulo. No total, 9 mil brasileiros vão participar da última etapa de testes para imunização contra o coronavírus. Para quem ainda está por fora do que está acontecendo, nesta segunda-feira, dia 20 de julho de 2020, foi anunciado que algumas vacinas já estão em estágios avançados do seu desenvolvimento. Temos então alguns testes já realizados em pessoas e isso tendo um resultado bastante positivo. E o Brasil vai entrar nessa etapa de testes também. O envio dos testes ao Brasil é resultado de uma parceria entre o governo de São Paulo, por meio do Instituto Butantan, e o laboratório chinês. A vacina está na última fase de testes e é considerada uma das mais avançadas contra o coronavírus. Você sabe onde ficam essas universidades e laboratórios? Vamos pensar primeiro dividindo o mundo em dois, em hemisférios. No hemisfério norte e no hemisfério sul. No hemisfério norte. Tanto o Reino Unido quanto a China estão no hemisfério norte. Vamos pensar em termos de continentes. Reino Unido está na Europa, a China está na Ásia. Essas duas informações são bem importantes para a gente ter essa localização e ver como que essa localização é importante para você saber em qual contexto geopolítico esses países estão inseridos. Você estar localizado na Europa é bem diferente de você estar localizado na África, por exemplo, concorda? Vou mostrar para vocês no mapa mais detalhado onde que fica cada um deles. Bem, primeiro a gente precisa diferenciar. São 3 vacinas que já estão em estágios avançados de testes. A vacina chinesa AD5-nCoV foi desenvolvida pelo laboratório chinês CanSino Biologics e pela Academia de Ciências Militares do país. Ela é segura e conseguiu induzir a produção de anticorpos durante a fase 2 dos testes, segundo publicou a revista científica The Lancet nesta segunda. Essas palavras que estão destacadas tanto em verde quanto em vermelho são importantes para a análise a seguir. A segunda vacina está sendo desenvolvida lá no Reino Unido. Cientistas da Universidade de Oxford, no Reino Unido, anunciaram que, de acordo com os resultados preliminares, a sua vacina para a Covid-19 é segura e induziu resposta imune no corpo dos voluntários. Os resultados se referem às 2 primeiras fases de testes de imunização. A terceira está ocorrendo no Brasil, entre outros países. E por fim, a gente tem mais uma vacina chinesa que está sendo desenvolvida em parceria com o Instituto Butantan de São Paulo. Chegaram ao país 20 mil doses de vacina desenvolvida pelo laboratório chinês Sinovac Biotech, sediado em Pequim, que serão testadas em parceria com o Instituto Butantan em 6 estados brasileiros. Uma pergunta importante que sai dessas notícias: por que são essas as vacinas que estão mais avançadas? Por que são as vacinas britânica e chinesa as mais adiantadas? Vamos lembrar, a Universidade de Oxford fica na Inglaterra, portanto um país desenvolvido, um país do norte do mundo rico. E as outras 2 vacinas vêm da China. A China é considerada um país emergente, porém a segunda economia do mundo. E essa China, ela tem pretensões de ser muito mais do que um país emergente no cenário geopolítico internacional. Vejam bem, além do Reino Unido e da China,
aparece aí também a Alemanha e os Estados Unidos. Regionalização do mundo segundo os critérios Norte rico e Sul pobre. Vamos tentar localizar esses pontos de desenvolvimento dessas vacinas neste mapa. O primeiro ponto é o Reino Unido, onde está sendo desenvolvida a vacina de Oxford. Ele está claramente na área em laranja, portanto, no mundo do Norte rico, ou seja, os países desenvolvidos. O ponto 2 é a China. Na China, nós temos o desenvolvimento desta vacina aí, a da Sinovac, que vocês estão vendo aí na imagem. Além dessa, também tem a outra que eu já apresentei para vocês. A China, veja que ela não está na parte do norte rico, ela está na parte do sul pobre. A China hoje ela é considerada um país emergente. Temos também o ponto 3, que é na Alemanha, e o ponto 4, que é nos Estados Unidos. A Alemanha e os Estados Unidos também estão desenvolvendo uma vacina que está na fase 2 ainda, enquanto essas outras que eu apresentei para vocês estão na fase 3, a da Alemanha e dos Estados Unidos, uma operação em conjunto, está na fase 2. E no número 5, nós temos o nosso Brasil. Também é um país emergente. Ele também está localizado no sul pobre. Perceba, tanto China quanto Brasil jamais teriam chances de estar desenvolvendo pesquisas nessa linha de biotecnologia, de inovação, dessa vacina que é tão importante para a humanidade, se não fossem países emergentes dentro do sul pobre. Se eles fossem apenas países subdesenvolvidos, dificilmente isso estaria acontecendo. Mas tem uma coisa que a gente precisa pensar. A China tem uma pretensão de se tornar um país muito mais do que emergente. Além do Reino Unido, além da China, nós temos também agora, neste nosso mapa, a presença da Alemanha e a presença dos Estados Unidos, além do Brasil, claro. E aí eu lanço mais uma pergunta. Por que nesses países estão as vacinas mais avançadas? Aliás, por que nesses países estão se desenvolvendo as vacinas? Claro que essas não são as únicas. A imprensa já chama, inclusive, esse momento de corrida da vacina. A gente tem pelo menos 100 iniciativas, muito mais de 100 iniciativas de pesquisa para desenvolvimento da vacina, mas essas são as mais avançadas justamente nesses países. Tem um motivo e eu vou dizer para vocês qual é. Todos esses países estão investindo em pesquisa e desenvolvimento, principalmente porque nesse momento da fase do capitalismo, é o capitalismo informacional globalizado, o conhecimento, a ciência, a informação tem importância enorme. A pesquisa e o desenvolvimento científico são responsáveis também por gerar capital, por gerar lucro, por gerar riqueza para esses países. Vou mostrar para vocês um esquema de como funciona o capitalismo informacional globalizado. O capitalismo informacional globalizado. Primeiro ponto, avanços tecnológicos impulsionaram a produção industrial e o sistema financeiro. Por exemplo, computação, internet, telefonia. Essas novas tecnologias empregadas na indústria permitiram um grande aumento da produtividade e diversificação das mercadorias, como as vacinas, a robótica, a genética. E esses avanços tecnológicos na informática também permitiram que os fluxos de capitais ocorressem sem a necessidade física do dinheiro, possibilitando um enorme crescimento do setor financeiro globalizado. Então temos o dinheiro circulando a partir da internet e a creditização, os papéis de negócio, as ações de investimento. E vale lembrar, a tecnologia tem características muito importantes desse processo, mas também tem outra característica fundamental desta etapa do desenvolvimento capitalista, a crescente importância do conhecimento. Agora a gente vai analisar alguns gráficos que mostram como que está andando a pesquisa e o desenvolvimento no mundo, o investimento em pesquisa e desenvolvimento científico nesses países. Eu selecionei 5 países, esses da vacina e o Brasil. Portanto, Alemanha, Estados Unidos, Reino Unido, China e Brasil. Todos esses gráficos que eu vou apresentar para vocês são com base em informações do Banco Mundial. Porém, são informações que vão até 2014, numa publicação do Banco Mundial de 2015. Vejam, nós estamos 5 anos depois dessas informações, o que pode fazer e com certeza fará, sobretudo no caso da China, uma diferença enorme, porque é justamente nessa década de 2010 a 2020 que a China vai crescer muito nesse cenário de pesquisa e desenvolvimento científico. Bom, a sigla para essa iniciativa é PID. P de pesquisa, D de desenvolvimento. Basicamente, um país que investe nisso, ele está investindo em 1. Ciência, 2. Tecnologia, 3. Inovação. De acordo com a regionalização que eu mostrei para vocês e de acordo com o gráfico,
A gente tem aí a Alemanha, que faz parte do Norte Rico, Estados Unidos também e Reino Unido também. E temos 2 emergentes, China e Brasil. Quando a gente pensa nesse investimento, a porcentagem do PIB em 2014 era de 2,85% do PIB da Alemanha, era investido em ciência e tecnologia, 2,81% do PIB dos Estados Unidos também. Nossa, a Alemanha investe mais do que os Estados Unidos em porcentagem sim, mas o PIB dos Estados Unidos é muito maior do que o da Alemanha. Vamos lembrar que os Estados Unidos são a primeira economia do mundo, enquanto a Alemanha geralmente fica em quarto, às vezes em quinto, atrás de China e Japão. Depois a gente tem a China, investindo 2% do PIB, e isso em 2014, hoje é provável que seja mais. E ao longo da análise a gente vai ver que há uma tendência chinesa de aumentar os seus investimentos nessa área. Depois temos o Reino Unido e por último, com apenas 1,15% do seu PIB, o Brasil. E aí vejamos bem, a China, como é a segunda economia do mundo, esses 2% que ela investe pode ser equivalente aos 2,85% que a Alemanha investe. A gente precisaria ter exatamente qual era o PIB desses 2 países em 2014. Mas vejam só, a China investindo mais do que o Reino Unido. Não é à toa que hoje a gente tem uma vacina sendo desenvolvida no Reino Unido e 2 sendo desenvolvidas na China. Um segundo gráfico mostra a quantidade de pesquisadores a cada 1 milhão de habitantes. Ou seja, pessoas que se formaram, fizeram graduação nas universidades, depois pós-graduação, mestrado, doutorado, estão desenvolvendo pesquisas. São cientistas das mais diversas áreas, humanas, saúde, biológicas, exatas, ciências da natureza e por aí vai. Tem uma quantidade grande de pesquisadores e vamos lembrar, esse dado é de 2014. Significa que o país está investindo, número 1, em conhecimento, em instituições de ensino e também em instituições de financiamento de pesquisa. Em 2014 a gente tinha a Alemanha com mais de 4.400 pesquisadores a cada 1 milhão de habitantes. Ou seja, o acesso à educação e as pessoas conseguindo se formar é uma realidade na Alemanha. No Reino Unido e nos Estados Unidos, pouco mais de 4.000 pesquisadores a cada 1 milhão de habitantes. E aí a gente vem lá embaixo, a China com 1.089 e o Brasil com 698. Vejam como a diferença é grande. Os 3 do Norte Rico com bastante pesquisadores porque já vem há tempo investindo nisso. E a China no seu processo de crescimento. Não é de duvidar que hoje a China já esteja nesse mesmo patamar de 4.000 pesquisadores a cada 1 milhão de habitantes. Ou talvez não também, lembremos que a China tem 1 bilhão e 400 milhões de habitantes. O investimento em P&D, em ciência, em tecnologia, em inovação, em formação de pesquisadores é o que está na vanguarda do capitalismo informacional globalizado. Por quê? Porque as indústrias de hoje, dessa atualidade, desse período do capitalismo, não são mais aquelas cheias de chaminés e de fumaça, mas são essas que desenvolvem ideias, que desenvolvem patentes, que criam invenções, que fazem pesquisas. Então a gente tem a formação de parques tecnológicos e científicos, onde a ciência trabalha aliada com a indústria. E esses parques tecnológicos e científicos serão chamados de tecnopolos. Vou mostrar para vocês o que é. Empresas da era informacional estão próximas às universidades e outras instituições de pesquisa, onde se desenvolvem os parques tecnológicos ou tecnopolos. Nestes novos centros industriais, concentram-se as empresas de informática, internet, robótica, biotecnologia, entre outras. Lembram das palavras em verde e vermelho que eu falei para vocês observarem quando eu estava mostrando o mapa com o Reino Unido, com a China, com as notícias dos laboratórios, das empresas, das universidades? São essas instituições que vão entrar aqui neste terceiro gráfico. Neste terceiro gráfico a gente tem a receita com os royalties e as licenças em bilhões de dólares para cada país. Ou seja, o que vem a ser royalty, licença, patente, nada mais do que propriedade intelectual. Ou seja, alguma instituição de ensino, de pesquisa ou empresa desenvolve uma ideia, desenvolve uma tecnologia e aí ela pode vender essa tecnologia para outros países que queiram replicar o seu produto ou ela pode vender os próprios produtos que têm essa ideia. Então, a Universidade de Oxford, a Sinovac, a CanSino, são empresas, são instituições que estão desenvolvendo a partir da ciência e da tecnologia esses produtos, essas ideias e, consequentemente, levando um retorno financeiro para os seus países. Vamos ver os dados até 2014, em bilhões de dólares. Os Estados Unidos era o país que mais tinha lucro a partir das patentes, com cerca de 130
bilhões de dólares como lucro, como renda da venda desses royalties e dessas patentes. Em segundo lugar, a gente tem o Reino Unido com 20 bilhões, depois a Alemanha com 13 bilhões e aí já vem a China. Lembremos, 2014, com 887 milhões apenas. E o Brasil, mais uma vez, em último, com 375 milhões. Claro que existem países que estão em situação bem pior do que o Brasil. O Brasil ainda consegue aparecer nesses indicadores aí. Agora vejamos, se a China dos anos 90 era aquele país que tinha uma produção industrial voltada em produtos de bugigangas ou Xing Ling, como muita gente chama, hoje, sobretudo a partir dos anos 2010 para cá, a gente tem o desenvolvimento de tecnologias chinesas e tecnologias de ponta. Então, este número também está crescendo. Tanto é que a gente tem aí a Sinovac, a CanSino, essas empresas, a Academia Militar da China, as universidades chinesas desenvolvendo tecnologia, a própria Huawei, que eu já falei para você. E vale lembrar, a gente tem a seguinte situação: essas vacinas que estão sendo desenvolvidas, elas terão um custo para os países que precisam adquiri-la, tanto para produzir, para replicá-las, comprando os royalties dessas tecnologias, ou sendo parceiros. As notícias mostram que o Brasil, apesar de estar participando dos testes da vacina de Oxford e da vacina da Sinovac, ainda aparentemente não assinou o contrato com o direito de replicar esses produtos ou de comprar esses produtos. Por enquanto está fazendo parte dos testes. Vamos torcer para que o Brasil consiga ter acesso a esse material, até porque o nosso Instituto Butantan ele tem capacidade de desenvolver vacinas. Acontece que seria necessário investir muito mais em ciência e tecnologia no Brasil para a gente ter um quadro diferente desse que a gente está vendo até aqui. E aí esse quarto gráfico mostra para a gente os artigos publicados em revistas científicas em 2011. É mais antigo ainda esse dado. Mas vejamos, lembram da revista The Lancet, que falou das vacinas, que lançou essa notícia bombástica na segunda-feira, dia 20 de julho de 2020? Ela é uma dessas revistas científicas. As revistas científicas são aquelas que divulgam as pesquisas de ponta, pesquisas que têm o desenvolvimento desses royalties, dessas patentes, dessas ideias, dessas inovações. E aí vamos analisar o gráfico. Estados Unidos, mais uma vez, em primeiro, com mais de 208 mil artigos publicados em 2011. Em segundo lugar, veja só que interessante, a gente já tem a China, com mais de 89 mil publicações, ou seja, estavam desenvolvendo as ideias, estavam publicando, na fase de expansão da sua área de ciência e tecnologia e de educação sobretudo. E o resultado, mais ou menos 10 anos depois, pesquisas de ponta sendo desenvolvida, a ponto da gente ter essa vacina sendo desenvolvida hoje por 3 frentes, sendo elas uma da Inglaterra, o Reino Unido, 2 da China, e aí depois, um pouco mais atrás, a da Alemanha e dos Estados Unidos. Não é só apenas porque, foi porque a pandemia ela começou na China, então a China tem a obrigação de desenvolver a vacina. Não importa, ainda que a China tivesse essa obrigação moral, como muita gente pensa, ou que tivesse esse interesse de achar a cura para essa doença que começa lá, se não houvesse investimento em pesquisa, em desenvolvimento, em ciência, em tecnologia, em inovação, jamais essa doença teria sido detectada, teria sido contida na China. Vale lembrar que é um país mais de 1 bilhão de habitantes, o país mais populoso, e a gente tem outros países com uma população muito menor, com muito menos gente por metro quadrado e com muito mais mortes do que a China. E ainda mais, sem essas instituições de desenvolvimento e pesquisa, jamais a China iria conseguir desenvolver uma vacina, quanto mais 2. Então, aquela ideia da China das bugigangas, essa ideia está sendo superada. Tanto é que economistas preveem que no final dos anos 20, início dos anos 30, 2032, 33, talvez 2034, a China passe a ser a primeira economia mundial. E aí? Vai continuar sendo reconhecida como um país emergente, como um país das bugigangas? Isso é uma dinâmica da geopolítica mundial que a gente vai precisar observar muito nos próximos anos. E aí a gente tem os outros dados, 46 mil publicações, tanto na Alemanha quanto no Reino Unido, e no Brasil apenas 13 mil, ou seja, uma falta de investimento em ciência e tecnologia, em divulgação científica. Não é que nossas universidades não sejam capazes, é a falta de investimento de fato nessa área. Tanto é que se a gente vai olhar para o Brasil, a gente tem alguns tecnopolos, sobretudo no estado de São Paulo. E aí a gente pode destacar áreas de desenvolvimento de tecnologia que estão associadas a centros de pesquisa, instituições de ensino no estado de São Paulo, como a Unicamp, a Universidade de Campinas, e a USP de São Carlos.
São duas áreas de desenvolvimento. A gente tem instalação de empresas multinacionais nessa área, a gente tem a Embraer, nossa empresa de aviação. Então temos aí um tecnopolo. E a gente tem outros também dentro do nosso território. A própria cidade de São Paulo tem a USP, tem desenvolvimento científico. Tanto é que o Instituto Butantan foi escolhido para ser parceiro da Sinovac nesse teste. As vacinas que já estão sendo aplicadas nos profissionais de saúde essa semana. E aí, vale lembrar, um tecnopolo ele vai ser composto por centros de pesquisa, institutos, universidades e empresas. Todos eles juntos, todos eles trabalhando em conjunto numa área que eles possam dialogar. Um tecnopolo famoso do mundo é o Vale do Silício, na Califórnia, onde estão empresas como a Intel e a Google. No Brasil a gente também tem alguns, incipientes, não são em São Paulo. Eu trouxe aqui 2 cartões postais, por isso que eu falei que são colecionadores postais, que mostram 2 instituições de ensino em outras regiões do Brasil e que tem de fato alguma relevância em ciência e tecnologia. Vou começar pelo Nordeste do Brasil aqui, Esse postal aqui mostra o prédio do Centro de Tecnologia da Universidade Federal de Pernambuco. Esse é um postal antigo, mas vejam só, esse postal aqui e esse Centro de Tecnologia, a gente tem uma notícia bem interessante relacionada a eles desses últimos dias. Saiu no Jornal Diário de Pernambuco. O Centro de Tecnologia e Engenharia Biomédica da Universidade Federal de Pernambuco desenvolveu um teste rápido nacional com alto nível de acerto para a Covid-19. Ou seja, o que falta não é a capacidade do cientista brasileiro de fazer o desenvolvimento em ciência e tecnologia. Falta mais investimento e falta também ser um país desenvolvido. Lá no Recife. Um outro também bastante interessante é esse aqui, Nesse postal nós temos a Universidade Federal do Paraná, lá em Curitiba. E aí uma notícia do dia 29 de junho também de 2020, a Agência de Notícias do Paraná, uma agência vinculada ao governo do estado, está sendo desenvolvido um estudo genômico para tentar detectar as manifestações clínicas da Covid-19 em pacientes de várias idades, para ver como que cada um reage, para também saber como que a vacina pode ajudar cada um desses grupos. Quanto que será o investimento para fazer esse estudo? Quanto que você acha que deveria ser? R$1 milhão ou muito mais? Pois saibam que estão sendo investidos R$800 mil. E esses R$800 mil do governo do Paraná, da prefeitura de Guarapuava, do Instituto do Câncer de lá. Ou seja, recursos municipais e recursos estaduais. Nada de recursos federais para a Universidade Federal. Falta capacidade no Brasil para desenvolver? Não falta. O que falta é um planejamento governamental, uma política de Estado para investir em ciência, tecnologia e inovação. A gente tem um ministério para isso, para investir na educação do nosso país, para ampliar os polos de desenvolvimento, para criar mais tecnopolos, para ter tecnologias nacionais e não ficar apenas importando tecnologias do exterior. Será que o Instituto Butantan, se tivesse mais investimento, não teria condições de desenvolver uma vacina 100% nacional? O Instituto Butantan é um centro de pesquisa bastante importante no nosso país e tem uma certa relevância no cenário mundial. E aí ficamos então com a esperança nessa vacina. Resta a gente torcer para que essa vacina funcione e dê uma resposta positiva, para que a gente tenha uma redução desse número de mortes, para que a gente possa voltar a ter uma vida tranquila. E aí eu deixo para vocês uma fala da repórter Thaís Reis Oliveira, da revista Carta Capital. A gente deve ter esperança na vacina? Sim ou não? E aí? Dá para comemorar uma boa notícia diante de tantos acontecimentos dramáticos que a gente tem vivido nesses quase 4 meses? Dá. Mas sem tirar o pé do chão. É importante ter em mente que a gente vai conviver com o coronavírus por muitos meses ainda. E enquanto isso, dá para manter a cabeça erguida, mas sem dispensar máscara, sem dispensar o álcool em gel e, quando puder, ficando em casa. É isso, pessoal. Espero que vocês tenham gostado desse formato Boca no Mundo, falando sobre um tema da atualidade e relacionando esse conteúdo com a geopolítica, com a geografia. Se você chegou até aqui, curta o vídeo se você gostou. Compartilhe ele com seus amigos para divulgar o meu trabalho, ampliar o meu trabalho, para que a gente possa continuar fazendo isso aqui. Se você quiser ver mais geografia, se inscreva no canal. Tem bastante coisa interessante aí. Muito obrigado e até a próxima. Tchau.